quer dizer, o selection sort, você pode entendê-lo como se fosse um bubble sort. Só que antes de fazer a troca, você vai selecionar. Você vai escolher. Então, você vai saber quem é. Eu não quero ir trocando até o maior chegar no final. Eu quero saber qual é o maior, então eu já coloco no final. Eu já troco com quem estiver no final. Então, é uma troca só. Para a bolha estourar. A bolha que agora não é bolha, é uma seleção. É uma bolha selecionada. Né? Então, eu posso implementar o selection sort para ordenar do menor da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. No caso do bubble sort, ele ordena da direita para a esquerda. Né? Ele vai empurrando o maior para a direita, segundo maior, então fica ordenando da direita para a esquerda. No caso do selection sort, poderia fazer a mesma coisa. Eu posso implementá-lo, né, da maneira que eu quiser, né, que eu optar. Então, ele troca, ele seleciona primeiro quem é o maior, pronto. Aí ele vai trocar com o último elemento. Troquei. Aí ele vai selecionar agora quem é o segundo maior, aí ele troca com o penúltimo elemento. Terceiro maior, ou o penúltimo. E assim sucessivamente. Né? Ele não economiza nas comparações em relação ao bubble sort, mas ele economiza nas trocas. Né? Então, uma única troca para cada posição, cada elemento. Ele vai ser sempre N trocas. Né? Então, o algoritmo em si, ele tem a mesma quantidade de comparações. Note que ele tem 2 for, ele continua tendo 2 for, então é um n ao quadrado. Né? O if está dentro dos 2 fors, então em termos de comparação continua sendo O de n ao quadrado, mas note que mesmo quando ele percebe alguém maior do lado esquerdo, ele não troca. Ele só guarda o índice dele. Opa, o índice do maior agora é tal. Nesse caso aqui, ele está olhando o menor, né? Nessa implementação, ele está ordenando da esquerda para a direita, e não da direita para a esquerda. Tá? Ele está dizendo, o vetor J é menor do que o atual mínimo. Se for, então o novo mínimo vai ser o índice J. Né? E aí, ele vai guardando. E no final de tudo, quando terminar a bolha, antes de voltar para o for, esse daqui está dentro só do for de cima, né? Então, ele vai fazer a troca. Então, ele vai trocar o índice do menor elemento pelo primeiro elemento. Então, o índice 0 vai ser o menor. O índice 1 é o próximo, segundo menor. O índice 2, terceiro menor. E assim sucessivamente. Então, ele vai economizar justamente nesse último passo. Ele tirou do for esse último passo para que sejam feitas menos trocas. Como esse comando da troca está fora do for interno e só está dentro desse for mais externo, então a gente diz que a quantidade de trocas é O de N. Tá? Já a quantidade de comparações é O de N vezes N, O de N ao quadrado. E assim, ó, ele está procurando. O menor, ele achou aqui o 3. Ó. Aí ele vai trocar com o primeiro. O segundo menor, por enquanto, é aquele. Agora é esse. Agora é esse. Troca para cá. O menor é esse. Agora é esse. É esse. Trocou. Por enquanto é esse. Agora achou esse, que é menor. Trocou com esse. Agora esse é o menor. Aí ele vai sempre procurando o menor restante. Esse. Trocou. Né? Aí ele vai. Já está na posição certa. Esse aqui agora, esse aqui. Vai trocar. Ficou com ele. Agora é esse. Esse. Então ele vai sempre. Né? Ele acha o enésimo menor e economiza na troca. Mas perceba que a comparação, ó, ele vai percorrendo, né, todos. Ele vai comparando. A mesma coisa a gente for pensar nas cartas. Né? Então, ele vai olhando quem é o menor e ele, beleza, o segundo menor, mas ele não cria um vetor adicional, ele vai fazendo as trocas. Tá? Aqui essa animação não ficou tão boa quanto a outra. Né? Ele vai só fazendo as trocas, ele não cria vetores adicionais. Tá? Basicamente, é isso que ele faz. Então, essa complexidade, como nós vimos, é O de N ao quadrado para comparações e O de N para movimentações, para as trocas. A vantagem é que ele tem um número linear, né, em relação
a quantidade de trocas. Né? Então, é um algoritmo que ele, quando é utilizado, né, para arquivos com muitos registros, né, ele acaba funcionando bem se a quantidade de trocas, assumindo que a quantidade de trocas vai ser sempre linear, e é o passo mais custoso. Então, ele acaba economizando, digamos assim, tempo de ordenação, que faz menos trocas, e troca é mais custoso que comparação, e aí você acaba ganhando. Né? Agora, o problema desse algoritmo é que ele não é passível da mesma otimização que nós fizemos no Double Sort. Se for um vetor que já estiver ordenado, como detectar isso daí no Selection Sort? É difícil, né? Porque ele não guarda se houve troca ou não, se teve troca ou não. Porque a troca só é feita fora do fórum interno. Ele só guarda o índice de menor elemento. Né? Então, ou o de maior tamanho. Né? Ou o de menor, se for da esquerda para a direita, ou o de maior, se você ordenar da direita para a esquerda. Então, ele vai guardar um índice. Então, se atualizou esse índice ou não, quer dizer, é o iésimo, mas e os próximos? Não tem uma garantia que o vetor já está ordenado. Né? Então, ele não é passível dessa otimização. Ele vai acabar tendo sempre as n ao quadrado, comparações, e n movimentações. Então, é um problema. E, claro, o algoritmo não é garantidamente estável. Né? Então, vai depender da implementação. Né? Esse if daqui, ó. Lembrando que estável é aquele algoritmo que, em caso de empate, em caso dos valores serem iguais, a ordem é preservada. Isso é o que a gente chama de algoritmo estável. Então, do jeito que está implementado aqui, ele é estável. Então, o índice menor, ele só é atualizado se eu encontrar outro menor. Agora, se alguém implementar ele com menor ou igual, menor ou igual, então o último que ele achar, aí ele vai colocar antes. Então, vai acabar invertendo a ordem. Então, dependendo de como o programador implementa, ele pode perder a estabilidade. Certo? Mas ele tem como ser estável. Então, essa segunda desvantagem a gente pode tirar, se implementar com essa preocupação. Né? Claro, a gente pode ter alguma melhoria no Selection Sort. Então, primeiro, a gente pode encontrar o índice do menor elemento e não efetuar sempre a troca. Por quê? E se o menor elemento já estiver na posição dele? Né? Digamos que, por coincidência, o vetor não está ordenado, mas o primeiro elemento já é o menor. Então, eu já encontrei o menor. Aí, vou trocar o primeiro com ele mesmo. Né? Índice, vetor 0, vírgula, vetor 0 vai receber vetor 0, vírgula, vetor 0. Aí o Python vai criar a variável auxiliar, vai fazer a troca. Mas para quê? Se não foi necessário. Né? Então, você pode simplesmente perguntar, vem cá, o vetor atual, a localização atual é diferente do atual mínimo? Se for diferente, troca. Se for igual, não precisa trocar. Né? Então, é o último passo a ser otimizado para reduzir ainda mais algumas trocas. Tá? Não é uma redução significativa, mas não deixa de ser uma redução.